Ok, esse é o nosso tópico. Curar é possível, simples e fácil, diferentemente do que a gente é educado a acreditar, ok? Muito bem, eu sou Marco Aurélio Pacífici, para quem não me conhece. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023, ok? E essa é uma apresentação, uma palestra fechada, né, sobre bem-estar, qualidade de vida e nutrição celular, ok? O objetivo dessa apresentação é mostrar como você pode resgatar e otimizar sua saúde, aumentar sua longevidade, controlar seu peso e entrar em forma de maneira definitiva e sem sofrimento. O mais interessante, comendo o que gosta, ok? Muito bem. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou fundador desse Instituto Pacífico, meu sobrenome, voltado para promover bem-estar pleno, completo, em todas as áreas, ok? Sendo que o cerne, o foco é que se você reconhece o potencial interior que você tem e está consciente de que você pode usá-lo diante de qualquer desafio, você conquista, realiza seus sonhos, ok? Eu sou autor de livros, esse é um dos livros de minha autoria. Isso aqui é um curso básico de metafísica disponibilizado pelo Instituto, que eu também já pratico há 45 anos. Esses outros livros eu também de minha autoria, especificamente para alunos que fazem o curso de metafísica, é a parte prática daquilo que você aprende na teoria e mostra como demonstrar isso no seu dia a dia, ok? Ah, existe também curso online sobre o assunto que nós vamos falar aqui hoje. São 49 videoaulas de A a Z. É um curso, basicamente, a prova a prova de idiota é o termo correto. Existe uma série de livros nos Estados Unidos chamado exatamente isso, para idiotas. Por quê? Você não precisa de ser conhecedor de uma área, ok? O desconhecimento de uma área não é justificativa para você não se envolver com ela. Então, quando algo é a prova de idiota, isso é um termo usado numa série de livros, que te ensina a fazer o que você quiser, tem para todas as áreas, é muito interessante. E eu peguei o termo deles. É um curso que qualquer leigo entende. Só que você passa a entender como é que o seu corpo, que é a sua máquina inteligente, funciona. E uma vez que você entende o padrão de funcionamento do corpo como máquina inteligente, tudo que você tem que fazer é criar um ambiente apropriado para que essa máquina funcione sem interferências e de forma de alta performance, em níveis otimizados, ok? Para que você aumente sua longevidade, mantenha sua saúde, esqueça a farmácia, literalmente, ok? Muito bem, eu fui falar nisso, nesse assunto, eu fui treinado nos Estados Unidos há 27 anos por uma das maiores equipes cientistas científica do mundo, que eram compostas por médicos, cientistas, nutricionistas, fármacos, gente de toda a gama de expertise. Okay? Eu fiquei tão apaixonado com o que eu vi que eu não pude, digamos assim, deixar de ouvir. Eu fui convidado para um evento que duraria 4 dias, mas para satisfazer um convite de um amigo. Cheguei lá, me identifiquei, dei tchau para ele, falei, ó, vou sentar aqui, mas já encontrei a porta de saída. Mas na hora que o evento começou, 15 mil pessoas na sala, o primeiro cientista que subiu no palco, ele disse o seguinte, se você der para as células do seu corpo a quantidade ideal de nutrientes em níveis otimizados, esqueça do corpo, vai ser feliz. Porque a partir daí o corpo resgata a sua própria capacidade de exercer corretamente suas funções e ele se cura, ele se conserta de qualquer comorbidade, independentemente de nome ou de condição em que a pessoa ou que o corpo esteja, ok?
Quando eu ouvi isso, eu já estava pronto para ir embora. Eu não só fiquei os 4 dias lá, e a partir daí eu entrei numa jornada profunda de aprendizado, tudo que eu tinha de aprendizado, né? De forma que eu queria não só falar como aquele cientista, mas eu queria entender o porquê de tudo que ele disse. Okay? De lá para cá são 27 anos de experiência, são mais de 3.500 palestras que eu já dei sobre esse assunto, não só aqui, online, mas presencialmente no Brasil todo. Então, é um prazer estar aqui com vocês e podem ter certeza, vocês estão no lugar certo para conhecer algo que praticamente vocês não vão ouvir fora daqui. Ok? Ninguém tem interesse de passar essas informações. Muito bem, Dale Carnegie Training. Eu fui durante 16 anos treinador desta organização, sediada em Nova York, como instrutor e treinador de cursos de relações humanas, comunicação eficaz, vendas, apresentações estratégicas de alto impacto e gerenciamento por objetivos. Ok? Quem quiser me conhecer mais, é só ir no canal do Fernando Betete. Eu concedi a ele várias entrevistas, parece que são quase que 10 entrevistas. Dura 1 hora cada uma delas, tá certo? E, no final, se vocês acharem interessante querer conhecer mais a respeito, clica lá no YouTube, Fernando Betete e Marco Aurélio Pacífico, e lá você assistam as entrevistas, ok? No meu canal meu Instagram, meu canal de YouTube, meu Facebook e o site do meu instituto. E lá vocês podem ter mais informações, não só relevantes ao que vocês vão ouvir aqui, mas também no que diz respeito a ativar esse potencial interior que cada um de nós tem, no sentido de aumentar o poder de realizar e de conquistar o que você quiser, na realidade. Porque é um sistema de metafísica que te ensina a criar sua própria realidade, fazendo uso consciente de seus próprios pensamentos. Então, voltando aqui, curar é possível, simples e fácil. Okay? É o nosso objetivo aqui hoje. Eu vou abordar essas questões, bem-estar e qualidade de vida, eu vou passar de uma forma bem rápida, porque o foco principal é sobre a nutrição celular e os benefícios que ela traz para a saúde, no sentido de te garantir, não só te resgatar a sua saúde, mas te garantir de forma permanente um bem-estar, uma saúde invariável, permanente. Ok? Os benefícios são esses que eu já citei. E aí, o seguinte, esse assunto é parte de um universo de conhecimento. E para vocês entenderem, existe no universo de conhecimento 3 áreas, ok? Que quem nunca viu isso, é importante saber, para vocês saberem se situar. A primeira área de conhecimento é aquela que você domina. É algo que você sabe, tem consciência que sabe que sabe, e por isso mesmo você domina. Esse assunto que eu vou falar, eu não só sei que sei, como eu domino e pratico isso há 27 anos, e a área, por exemplo, de metafísica, que são as minhas especialidades. Cada um de vocês também tem sua própria expertise. Aquilo que você sabe que sabe fazer bem feito. Ok? A outra área de conhecimento é aquela que você sabe que existe, mas você não entende. E eu costumo dizer o seguinte, eu conheço muito bem, já ouvi falar o tempo inteiro, que é a área de culinária, como todos vocês sabem. É muito saboroso, é muito gostoso você comer um prato saboroso de comida. Mas se você for perguntar como é que aquela comida é feita, eu não faço a menor ideia. Eu só sei cozinhar ovo. Nunca na minha vida eu me interessei em saber como cozinhar, nem sequer um macarrão. Ok? Como minha vida sempre foi deslocando de lugares, eu não quis perder tempo nessa área. Mas é uma área que eu sei que existe, mas eu não domino. Assim como cada um de vocês também sabe que existem outras áreas, mas não é a área do seu interesse ou do seu expertise, ok? Da sua especialização. Agora, uma terceira área, que é a área onde está toda a riqueza, toda a fortuna e as oportunidades
que a maioria das pessoas não percebem, que é essa área aqui, ó. É a área que você nem sabia que não sabia. Porque você não sabia nem que existia. Então, esse assunto aqui hoje, dentro do contexto que eu vou apresentar, você pode ter certeza. É uma área de conhecimento que você não sabia que existia. Mas na hora que você conhece, o que acontece? Isso ilumina a sua consciência, seu pensamento, você dá aquele haha na cabeça, ou seja, um despertar de interesse. E o grau de envolvimento que você tem com essa área, na medida que você aprende, o que você faz? Você traz toda essa informação para dentro daquela área de domínio próprio que você tem. Foi o que aconteceu. Eu escutei isso há 27 anos atrás, eu falei, você está doido, essa informação, o mundo inteiro tem que saber disso. Mas quem é que vai levar isso para fora desse ambiente de um congresso de bem-estar? O mundo não sabe disso. Foi quando eu pensei, eu vou me especializar nessa área, vou conhecer tudo que eu puder conhecer e vou dar um jeito de levar essa informação para o maior número de pessoas, ok? Então, isso passou a fazer parte da filosofia, do objetivo do meu instituto, que é promover bem-estar completo. Na área física, é o que vocês vão entender agora. Na área mental, emocional e espiritual, que é a área metafísica, e na área financeira, ok? Eu também trabalho na área financeira, mostrando como é que cada pessoa, como é que você pode aumentar a sua capacidade de melhorar a sua renda, complementar o que está faltando, ou quem sabe, partir para ficar mais livre, ter mais liberdade financeira, ok? É uma questão de você ver onde que as oportunidades estão. É questão de educação. Se você se educar na área de sucesso, de prosperidade, de abundância, você vai ver que as oportunidades surgem. Mas se você não toca nesse assunto, não fala disso, talvez você nunca vai ver a oportunidade que passa na sua frente o tempo inteiro. Então, aqui, ó, especificamente com relação à nutrição celular e seus benefícios, é uma área de conhecimento que praticamente, quando você fala com as pessoas, elas ficam pasmas. Tá certo? Então, se você está aqui pela primeira vez ouvindo isso, o normal é esse, é você reagir com um tipo de, nossa, nem imaginava que as coisas eram dessa forma. Beleza? Muito bem, sobre bem-estar. Vamos abordar primeiro esse tema. Depois, qualidade de vida. E logo em seguida, nutrição celular. Ok? Muito bem, o que é bem-estar? Eu estudei isso a fundo. Peguei um dicionário que existia praticamente só na língua inglesa, chamada Thesaurus. É a coisa mais fantástica. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre como é que você estuda nesse dicionário, mas eu descobri que bem-estar tem a ver com felicidade. Qual o grau de felicidade que você tem e até que ponto você consegue manter ele permanente, ok? Equilíbrio, plenitude, inteireza, satisfação, contentamento, tranquilidade, paz de espírito. Tudo isso aí contribui para você ter bem-estar permanente, estável. Não é aquele trem que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você nunca sabe se você está bem ou não. E às vezes o mau humor toma conta de você e você não tem controle sobre aquilo. Mas se você começar a estudar essas ideias aqui, esses atributos, essas qualidades, e incorporar no seu estado de consciência, você vai ver que aí sim você passa a dominar. Só que isso aqui é assunto para um dia, para falar a verdade. E o objetivo nosso aqui na hora é só dar uma ideia, uma pincelada. Ok? Muito bem. E assim, ó, para promover o bem-estar a ponto de você se sentir bem por completo ou por inteiro, é importante que você entenda como é que a coisa funciona. Bem-estar físico, nutrição celular, garante que você tenha esse bem-estar físico, independentemente do que você está comendo ou não. Ok? A gente mostra que a alimentação é o combustível. Os nutrientes que estão na alimentação são o combustível do corpo humano. Mas, infelizmente, por várias razões, o corpo não tem. Desculpa, o alimento não tem esses nutrientes, como eu vou explicar. Então, você precisa de complementar. E aí está a nutrição celular inteligente. A única coisa no planeta que é 100% puro em termos de alimento. Aí você tem a área mental, emocional e espiritual, voltada para o seu desenvolvimento pessoal até você atingir um grau de espiritualidade onde tudo isso aí é dominado.
E você descobre o potencial que você tem que você jamais imaginou que tivesse. E a outra área é a área financeira. Todas essas áreas estão interligadas entre si. Ok? Está tudo conectado. Como o alimento não consegue dar para o corpo tudo que precisa, você começa a ter uma deficiência nutricional. Essa deficiência nutricional é a causa das doenças. É por isso, por causa dessa carência nutricional, que a gente engorda com o passar dos anos. E aí você fecha a boca, toma remédio, faz dieta, faz ginástica, lipoaspiração, cirurgia do grampo, como eles chamam. Mas você não foi na causa. A causa o tempo inteiro foi falta de nutrientes. Então você tem que colocar uma nutrição inteligente e que tenha tecnologia avançada que vai garantir que esses nutrientes cheguem nas células. Ok? A outra questão mental, emocional e espiritual. Você tem que estar bem consigo mesmo. Se você estiver abalado por qualquer motivo, em termos mentais e emocionais, você vai desestruturar sua saúde física, você vai prejudicar. Está provado que o estresse, a depressão, a melancolia, a raiva, o ódio, tudo isso aí destrói a saúde. Então você tem que manter esse equilíbrio. Quanto mais você consegue ter essa equanimidade, esse domínio próprio, mais saúde você tem, inclusive, da área física. Ok? Na área financeira, se você tiver mal das pernas financeiramente falando, o que vai acontecer? Você vai desestruturar a sua condição mental e emocional, tá certo? Que, por sua vez, vai prejudicar a sua saúde. Então, essas três áreas estão de mão dadas o tempo inteiro. E uma questão muito interessante que a Organização Mundial da Saúde não aborda é que grande parte das doenças, das comorbidades no planeta, são causadas pela questão da doença do bolso, porque é a falta de recurso, a falta de dinheiro, que deixa as pessoas sem saber o que fazer, e isso vai prejudicando a saúde ad eterno. Então, você tem que estar bem financeiramente. Tá certo? E na medida que você tem sentimento de liberdade financeira, o seu estado mental e emocional ele fica equilibrado. E isso contribui para que sua saúde também melhore. Então, importante entender como é que todas essas áreas estão interconectadas, beleza? Ó, eu andei para trás ao invés de para frente. Com relação à qualidade de vida, o que é qualidade de vida? É a liberdade de querer e de poder vivenciar bem-estar pleno. Bom, nós acabamos de estudar sobre bem-estar. Vamos supor que você aprendesse tudo sobre bem-estar. Estudou e incorporou tudo isso. Tá bom. Você sente que você tem a liberdade de vivenciar esse bem-estar que você está aprendendo a respeito? Ou você se sente, às vezes, tolhido, impedido de demonstrar o que você aprendeu, porque alguma condição externa, algum fator no entorno, alguma condição, alguma circunstância pode estar te impedindo. Geralmente é a conta bancária que está negativa. E aí, o que acontece? Você não se sente na liberdade de querer. Quem sou eu para querer, já que eu não posso, ok? Vivenciar o bem-estar. E aí você fica como você se torna um escravo, condicionado de maneira permanente a sofrer. Na hora que você entende que, independente de você poder ou não, em termos de ter recurso, e o que você aprende, que sua mentalidade cria sua realidade, agora você vai passar a ter qualidade de vida. Sabe por quê? Porque, independentemente de poder ou não, de ter condições ou não, principalmente de recurso financeiro que viabiliza você vivenciar o bem-estar que você está aprendendo, você vai exercer o seu querer. E aí você descobre que o querer é a força motriz. A intenção é a força motriz do universo, que mantém tudo em movimento. E a sua vida vai ficar estancada se você não quiser. Você tem que saber querer o que você quiser, independentemente de poder ou não. Na hora que você aprende a querer, as portas se abrem. É o que eu ensino no curso de metafísica. E assim você se torna dono da sua realidade. Você vai vivenciar a qualidade de vida, paz de espírito, tranquilidade, tá certo? Felicidade duradoura. E aí, consequentemente, em função de você ter aprendido a querer primeiro, você vai descobrir que a consequência disso é que a partir de então você vai poder. Porque os recursos surgem.
Os recursos são criados pela sua mentalidade, e não pela economia, ou pelo salário que você tem ou não. Entender isso é complexo, a princípio. Mas na hora que você aprende como é que se faz isso, as coisas mudam. E aí você vai ver o que é qualidade de vida. Então, para tanto, ou seja, para você querer primeiro, para entender que logo em seguida você pode vivenciar esse bem-estar pleno, é necessário desenvolver e cultivar uma mentalidade de abundância. Ah, mas eu não tenho um tostão no bolso. A abundância não tem a ver, nada a ver com você ter ou não um tostão no bolso ou um dinheiro no banco. Tem a ver com ideias, com conceitos. Se você cultiva a ideia correta de abundância, a vibração correta da ideia de abundância, ela impregna na sua consciência. Como sua consciência cria seu mundo, sua realidade, você vai ver ela se manifestando, criando oportunidades para você. E aí você vai entender, a partir de então, o que é realmente prosperidade. Eu vejo muita gente falando de abundância, de prosperidade o tempo inteiro, mas tem uma mentalidade desse tamanhozinho. Eu não entendo como que pode conseguir prosperar se a cabeça está desse tamanho. Não tem jeito. Primeiro você tem que estruturar uma consciência ampla de possibilidades. Ou seja, entender que a abundância é a verdadeira natureza do universo e você está nesse universo para usufruir dessa abundância. Aí sim, você consegue manifestar prosperidade e, consequentemente, você tem liberdade de ir e vir, de fazer o que você quiser. Ok? Nessa sequência. Não adianta estudar liberdade sem antes entender a abundância. Não adianta estudar prosperidade sem antes entender o que é abundância. Então, tudo começa com abundância. Nunca começa com a falta de dinheiro, com a conta negativa no seu banco. Começa com a abundância. Você tem que ter consciência de alguma coisa. Uma hora que você conhece algo que você toma posse, você vai multiplicar. É o efeito multiplicador. Você multiplica por quantas vezes você quiser. A matemática é assim. Você tem que ter algo para multiplicar por aquilo. Se você não tiver nada, qualquer multiplicação que você faz por nada sempre vai ser nada. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Mas qualquer número multiplicado por alguma coisa é sempre mais aquela alguma coisa. E assim você não para mais. Então, o efeito multiplicador começa com a consciência de tomar posse ou de possuir algo. Isso é o princípio da abundância. Mas, geralmente, a gente começa com o quê? Eu não tenho recurso. Eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Os boletos são muito maiores, os valores, do que o recurso que eu tenho. Você está começando com um problema, você está começando com a escassez. Você não vai multiplicar e nem entender o que é abundância. É mental o processo. Isso muda a vida de qualquer um. Até as células do seu corpo agradecem. Os órgãos do seu corpo funcionam melhor quando você cultiva esse sentido de bem-estar e entende que você tem direito a ter essa qualidade de vida. Todas as funções dos sistemas do corpo funcionam de forma otimizada, só porque você entendeu isso. Porque a nossa mentalidade está associada não só aos órgãos, ao funcionamento deles, mas às células, ao padrão metabólico de funcionamento das células. Ok? Qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, você vê que até a revista existe. Roberto Chiniachik, vocês já devem ter ouvido falar. César Romão. Revolução nas Empresas. Deepak Chopra, vamos ver cada um deles. O que Roberto Chiniachik fala? Explica como unir sucesso e felicidade. Geralmente você pensa, o dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. É o contrário, o dia que você aprender a ser feliz, aí sim, você está pronto para ter sucesso. Ok? César Romão mostra as maneiras para transformar sonho em realidade. Hoje em dia nós temos tanta informação disponível, todas elas voltadas para você. Você aprende a olhar para dentro e descobrir que você tem um potencial multiplicador para atingir bem-estar pleno em todos os sentidos. As empresas hoje em dia estão focando muito em espiritualidade. Empresas bem-sucedidas entendem que quanto mais espiritualidade for promovida entre seus membros, não é religiosidade não, tá? Estou falando de espiritualidade. É ser capaz de enxergar a coisa além da matéria, além daquilo que te tolhe. Tá certo? Isso é bom para os negócios, porque o funcionário, ele pensa grande, ele pensa no bem-estar coletivo, não só no próprio.
E isso amplia as possibilidades, ok? E depois você tem Deepak Chopra. Aprenda a viver em equilíbrio e ser eternamente jovem. Deepak Chopra. Eu fui treinado por ele há quase 30 anos atrás, nos Estados Unidos. Esse é o Dr. Deepak Chopra. O livro dele básico, são vários livros. Ageless Body, Timeless Mind. Corpo isento da idade, mente isenta do tempo. Ok? Tá aqui, ó. O livro em português é esse aí, ó. Corpo sem idade, mente sem fronteira. Sugiro que leiam. Deepak Chopra é uma das figuras mais respeitadas e populares no campo de bem-estar e qualidade de vida. Neste livro, logo na abertura, na introdução do livro, ele explica que não tem razão para a gente viver só 50, 80, 100 anos, porque o corpo foi feito para ser indefinido. Mas por dois fatores principais, a gente vive muito pouco, muito menos do que deveríamos. Primeiro, pela péssima qualidade nutricional dos alimentos, que não consegue dar para o corpo, para a máquina inteligente, a quantidade ideal de nutrientes que deveria diariamente estar recebendo. Ok? Sem falar os excessos que sobrecarregam o organismo e acaba impedindo o corpo de funcionar bem. Que excessos são os agrotóxicos, pesticidas, e aí vai, tudo que é hormônio, tudo que é tóxico, né? A outra razão, outro fator que realmente tolhe o potencial individual nosso e que impede a gente de viver muito, além do que é o normal, é porque nós somos educados a pensar pequeno. Nós somos educados a pensar de maneira medíocre. Nós somos educados a fracassar e não sabemos disso. Essa maneira medíocre, limitante de pensar, tolhe o potencial energético das células e, por mais bem nutridas que elas possam estar, elas não conseguem exercer suas funções porque a capacidade delas funcionarem estão associadas à nossa mentalidade. Tanto é que nesse livro ele fala que a cada segundo as células do nosso corpo vão constantemente lá no cérebro bisbilhotar o que cada um de nós está pensando. Porque o padrão mental, o padrão vibrátil dos pensamentos que a gente cultiva vão determinar a eficiência do metabolismo, a capacidade que as células têm de exercer suas funções. Olha que interessante. Então, se eu penso de forma alegre, se você está amando, se você está feliz, você não sente uma leveza, essa leveza é fruto desse bem-estar emocional que você está tendo. Isso faz com que as células trabalhem com potencial máximo. Mas se você estiver sendo tolhido de alguma forma, emocionalmente abalado, por qualquer razão, isso, na mesma proporção, vai encurtando o potencial energético das células e elas, por mais que queiram, não conseguem funcionar. Daí começam, então, as doenças a acontecerem no corpo, que tem não só a origem mental e emocional, mas tem a questão nutricional por trás, que é o que nós vamos ver aqui. Ok? Tudo bem. Então, vamos falar agora só sobre a nutrição celular, já que a gente abordou essa questão do bem-estar e da qualidade de vida. Beleza? E vamos entender por que curar é possível, simples e fácil. Tudo bem, olha esse livro. Quanto menos medicina, mais saúde. Ok? Olha que interessante, escrito por médicos. Menos medicina, menos medicações, menos influência da matéria médica, maior potencial de você ter saúde. Você não vai contaminar sua mentalidade com doenças. Tem gente que não pode ouvir um diagnóstico e fica doente só de ouvir. Ok? Revista super interessante. A ciência de ser saudável. Novos estudos mostram que ter saúde é mais fácil. Olha a palavra fácil aí, que eu achei depois. Nem sabia. Depois que eu fui conectar. É mais fácil e barato do que você imagina. Saiba porque cada vez mais pessoas estão trocando remédios por alimentos que evitam doenças, exercícios que estimulam a cura, atividades que prolongam a vida. E aí, você abre a revista para ler a reportagem. Olha só o título da reportagem. Demita seu médico. A ciência descobre que ter saúde é simples. Olha o simples aí. Lá era fácil, agora é simples. Eu falei que é possível, simples e fácil. E requer
pouco esforço. Conheça os truques que garantem uma vida longe das doenças. Primeiro truque: remédios. Esqueça a farmácia. Quando menos toxina você tiver no corpo, maior o potencial de o corpo se recuperar e de ser saudável. Segunda página da reportagem. Nutrição. Coma bem como antigamente. Dá dicas de como você tenta melhorar a qualidade nutricional dos alimentos e comer aquilo que realmente faz sentido. Terceiro, exercício, saúde e atividade mínima. A maioria das pessoas são sedentárias. Então, a sugestão da reportagem é que se você fizer de 15 a 20 minutos de faxina na sua casa todos os dias, você já vai entrar em forma. Então, se você não tem hábito de fazer faxina, começa a limpar debaixo da cama, os armários, varrer, lavar, você vai ver que você vai entrar em forma, ok? Dica para os homens, principalmente, né? E mulher tem que fazer isso, porque é parte da função, às vezes, ali o homem acha que não tem função. Abraça essa ideia, já que você não quer ir para academia, não quer fazer uma atividade física qualquer, tá aí. Beleza? E por último, atitude. Pense bem, aqui mostra que até a questão do bem-estar físico está associada ao que você está pensando, não. Teve uma reportagem até interessante, tá? Não vou aprofundar nela, porque não é o nosso objetivo, mas é só para dar uma ideia. Agora, nutrição celular. O que é isso? Vamos lá. Refere-se a proporcionar às células do nosso corpo o máximo possível de todos os nutrientes essenciais em quantidades otimizadas e ideais. Vamos lá, todos. Primeiro, o alimento que a gente come no dia a dia, mesmo aquela chamada refeição balanceada, que na realidade é pura balela, não existe isso. Existe você selecionar um alimento melhorado daqui e dali, mas você nunca vai conseguir dar para o corpo a quantidade ideal de nutrientes que ele precisa. E aí você vai entender por quê. Vamos lá, o Ministério da Saúde fala que você tem que ingerir por dia uma média de 45 miligramas de vitamina C. É no mínimo 1.000. Mas por que eles vão tolher a 45? Porque você não vai voltar mais no médico, não vai tomar mais remédio. E eles não querem que você saiba disso. Okay? Então, a necessidade nutricional de cada um dos nutrientes é muito maior do que aquilo que é chamado de valor diário de referência. VRD ou VDR, valor diário de referência, ou valor de referência diário, tanto faz. Você tem que tomar em valores ideais ou valores otimizados. Vocês vão ver mais na frente por quê. Tudo bem. O alimento, só para vocês terem uma ideia, do processo de plantio até o processo de cozimento, ele passa por 6 etapas intermediárias até chegar na sua mesa. Terra pobre, colheita prematura, transporte do alimento da fazenda para o Ceasa, armazenagem do alimento no Ceasa, aumento da durabilidade dele com conservantes, produtos químicos, finalmente o cozimento. Por cada uma dessas etapas, o alimento vai perdendo grande parte do seu valor nutricional. 60% dos nutrientes que deveriam estar lá já se perderam. Então, quando você põe no prato de comida e acha que está comendo uma refeição balanceada, só tem 40% do que deveria estar lá. Desses 40%, só de 10 a 20% vão conseguir chegar nas células do seu corpo. Então, o que acontece? Você começa a ter uma deficiência nutricional que, com o passar dos anos, vão cada vez mais se acentuando. A causa das doenças está aqui, ó. A causa do excesso de peso está aqui, ó. A causa de praticamente as comorbidades é uma deficiência nutricional. Ok? Então, você tem que ter não só a quantidade ideal de nutrientes em níveis otimizados, todos eles, mas você tem que garantir que esses nutrientes vão chegar na célula. 60% se perdeu, 40% sobraram. Desses 40%, só 10 a 20 chegam nas células. Então, você tem que ter algo inteligente que reúna tudo que o corpo precisa e que tenha tecnologia avançada que garante que o que está ali vai chegar na célula sem desperdício, com absorção plena e instantânea. Coisa que a comida não vai fazer isso. Então, tá aí. Comida em cápsula, alimento do futuro. Olha a ideia.
É você compactar e concentrar nutrientes em níveis otimizados, às vezes numa cápsula, num sachê de pó. Não importa o formato, o que importa é que você tem ali uma quantidade concentrada ideal de nutrientes, coisa que num prato de comida você não vai conseguir colocar. Você abre a reportagem, está lá, cardápio do futuro. Numa mão você tem tomate, brócolis, cenoura, milho e parece que é uma cebola o último nome. Na outra você tem a opção de cápsula. As células do corpo humano não querem saber se a comida é gostosa. Elas só querem saber se elas vão receber os combustíveis próprios delas. Quais são os combustíveis da célula? Vitaminas, proteínas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, oligoelementos, fibra e água. Ok? Medicação nunca foi combustível do corpo humano, da máquina inteligente. É como se você tentasse colocar cerveja ou Coca-Cola no tanque do seu carro. Não vai funcionar, porque não é o combustível apropriado do carro. Mas você põe um remédio no corpo, como se aquilo fosse combustível. Por quê? Porque você foi catequizado, você foi doutrinado. A medicina, desde a década de 1910, através do Rockefeller e de um grande bilionário parceiro, que doutrinou toda a medicina, comprou a cabeça de diretores de todas as faculdades de medicina nos Estados Unidos e obrigou, por muitos bilhões de dólares, a incluir a farmacologia no currículo da medicina. De forma que um médico sai de uma faculdade apenas sabendo lidar com doença e prescrevendo remédio. Ok? É como se agora nós vamos inventar um motor que você vai usar Coca-Cola ou cerveja. E de lá para cá nós crescemos sendo educados dentro dessa cultura. O dia que você conhece esse tipo de informação, você fala, peraí, eu já sei como é que a minha máquina inteligente funciona, ela precisa do combustível correto. Já que a comida não tem tudo que eu preciso, eu vou dar um jeito de suplementar o que falta. É aí que entra a nutrição celular. Beleza? Estou antecipando a informação, mas vamos continuar. Longevidade e idade biológica. Então, já que você vai colocar no corpo a quantidade ideal de nutrientes, o que acontece? Você vai aumentar a longevidade e vai regredir sua idade biológica. Como é que funciona isso? Olha só os títulos dos livros, que hoje em dia é muito comum se falar disso. Se você está envolvido com o assunto, você sabe que esse assunto existe, que essas literaturas estão disponíveis. Tá certo? Fala, saiba como equilibrar seu sistema imunológico para desacelerar o ritmo do envelhecimento e viver mais e melhor. A medicina da imortalidade. As dietas, os programas e as inovações tecnológicas que prometem revolucionar nosso processo de envelhecimento. Okay? A ciência da longevidade. Dr. Gary Small foi um dos cientistas com quem eu aprendi muito e fui treinado por eles. Ok? Esse aqui agora. Dr. Rui Guinar, Prêmio Nobel de Medicina. Só com ele eu tive mais de 15 treinamentos diretos. Sentar na mesa, bater papo, pegar assinatura, autógrafo e aprender diretamente com ele. Nos Estados Unidos. No more heart disease. Por que o no é tão grande? Sendo que no more significa não mais. Não mais doença cardíaca. É porque o no é um trocadilho para nitric oxide. Está lá, como o nitric oxide, como o óxido nítrico, pode prevenir, até mesmo reverter doenças cardíacas e derrames. Então, no more significa não mais doenças cardíacas. Ele garante que ninguém mais morre por problema cardíaco se utilizar um dos produtos baseado na descoberta que ele fez. Ok? Essa descoberta que ele fez resultou em vários outros tipos de invenções, tipo o Viagra, por exemplo. Porque o óxido nítrico ele é um vasodilatador, ele dilata as artérias, regula a pressão quase que instantaneamente e desobstrui tudo
Como a consequência dessa descoberta foi que aumentou a ereção, no caso, para homem, a Pfizer, então, contratou ele para desenvolver um produto para a Pfizer. Foi daí que saiu o Viagra. Mas ele sabia que isso não era o método certo. Tem um método correto de se fazer isso. Ok? Tudo bem. O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Isso aqui é a coisa mais fantástica nesse livro. Vocês têm que ter esse livro. Aliás, eu tenho ele em PDF. Se alguém precisar, eu posso disponibilizar. Nesse livro, logo na introdução, esse médico explica que a esposa desenvolveu fibromialgia e foi parar na cadeira de roda. Perdeu os movimentos. E ele, como médico, dono de clínica, nem ele nem os sócios conseguiram fazer nada por ela. 6 meses depois, ela já estava na cadeira de roda. Ok? Resultado disso foi que a vizinha que comercializava a nutrição celular bateu na porta e ofereceu para usar a nutrição celular. E ela vai e pergunta para o marido o que ele achava e falou: toma, vitaminas, minerais. O máximo que vai fazer é uma urina muito rica em vitaminas e minerais. Pode tomar. Mal não vai te fazer, mas curar jamais. 6, 7 meses depois ela já estava curada, totalmente curada. O médico, o marido, não entendeu nada. Mas como ele tinha 9 clientes que estavam na mesma situação da esposa, ele propôs um desafio para elas, para esses clientes. Fazer exatamente o que foi feito com a esposa, ele faria com os pacientes. Só que ele confessou que ele não sabia o que tinha acontecido, mas faria igual. Os 9 foram curados entre 7 a 9 meses. Isso está explicado na introdução do livro. Daí ele ficou 5, 6 anos pesquisando. E o resultado foi esse livro. Ok? Fantástico. E tá aí, ó, a ciência da vida longa é saudável. Viver muito mais que os avós já é realidade para a atual geração de jovens e adultos. A promessa da ciência agora é de uma velhice ativa e prazerosa. E aí você abre a reportagem e está lá, viver mais e melhor. Qual é a possibilidade de uma pessoa chegar a 100 anos? Sempre foi de 1 para cada 20 milhões de pessoas. Como essa revista tem 15 anos, naquela data a proporção era de 1 para 50. Naquele congresso que eu participei há 27 anos atrás nos Estados Unidos, no Centro de Convenções de Miami, eu tinha uma empresa de exportação em Miami, então eu estava na área, um amigo estava lá, me convidou, eu fui. Lá o cientista garante que uma criança que nasce hoje e já começa a usar a nutrição celular e vai abrindo um leque na medida que vai crescendo, essa criança deverá viver entre 130 e 150 anos. Isso foi dito há 27 anos atrás. Hoje, a perspectiva é de 200 anos. Okay? Vocês vão entender por quê. Longevidade, os donos do tempo. Os suplementos, as dietas, os exercícios, os estilos de vida dos primeiros seres humanos que estão conseguindo retardar o relógio biológico. Como parar o relógio? Pela primeira vez na história, uma geração está conseguindo manter-se jovem e bela por muito mais tempo do que o metabolismo humano parecia permitir. Eu sou um exemplo disso, porque eu comecei a usar a nutrição celular há 27 anos atrás. Eu sou 25 a 27 anos mais novo do que a minha idade cronológica. Existe uma balança de bioimpedância, onde a gente mostra, a pessoa sobe na balança, e lá a balança vai te dar percentual de gordura, percentual de músculo, de massa magra, a sua idade biológica, a gordura visceral, o metabolismo basal, o IMC, o índice de massa corporal. Te dá tudo isso. E assim a gente vai medindo. E eu meço isso com meus clientes. Normalmente, o cliente rejuvenesce em média de 10 a 15 anos, em apenas um ano de uso da nutrição celular. Você vê, a minha idade cronológica, que é a data que você nasce até a data de hoje, e o tempo não para, eu tenho 70 anos. Mas na hora que eu subo na balança, a balança fala que eu tenho 43, 44, 45, fica oscilando esses valores, dependendo do que eu estou comendo na época. Entendeu a ideia? Então, é impressionante como é que você estanca o envelhecimento do corpo e começa a regredir. O que significa idade biológica?
Idade cronológica não precisa nem explicar. É a data que você nasceu e o tempo vai passando, você vai mensurando os anos de vida. Idade biológica não tem a ver com o tempo, tem a ver com o vigor energético com que as células do seu corpo conseguem exercer suas próprias funções. E isso está diretamente relacionado ao preparo, ao equilíbrio nutricional diariamente presente no nível celular do corpo. Então, quanto mais potencial energético as células tiveram, em função do bom equilíbrio nutricional, lógico que a cabeça também vai influenciar, mas vamos deixar isso por enquanto de lá, tá certo? Maior é a capacidade das células demonstrarem isso de forma prática. Ou seja, poder efetivo de retardar a sua idade. E funciona. Não tem um cliente que não rejuvenesceu. Eu já peguei adolescente que subia na balança, adolescente de 20, 22, 23 anos, quando subia na balança tinha 60, 70 anos. É só usar que rapidamente volta. Como é que a pessoa adolescente tem essa idade? É porque ele só come besteira. Não tem equilíbrio nutricional presente no corpo. Ok? Olha essa aí. Ele pode ser imortal. Em 50 anos, é possível que ninguém mais morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que sempre quis. Essa revista também deve ter uns 12, 13 anos, ou mais, talvez 15 anos. Então, se há 27 anos eles falaram que uma criança ia viver de 135 anos, 150 anos, usando nutrição celular desde quando nasce, desde os 6, 7 meses, desmamou, já começa a usar. Enquanto está amamentando, a própria mãe usa, isso passa para o leite e a criança fica mais nutrida. Hoje, a perspectiva é de 200 anos. E está falando que daqui 50, passado esse período todo, eu diria daqui uns 25, 30 anos no máximo. Ok? A possibilidade seria de chegar a 200 anos. E tem gente já falando, desculpa, tem a possibilidade de você ficar com essa longevidade ad eterno. O que vem por aí a gente não sabe, mas a tecnologia está permitindo que isso aconteça. Ok? Então, baseado nisso, você começa a entender que curar é possível, simples e fácil, desde que você restaure o equilíbrio nutricional. Se você conseguir dar tudo que o corpo precisa, em termos nutricionais, diariamente para as células do corpo, se você tiver excesso de peso, você perde. Se você tiver falta de peso, você ganha. A simetria do seu corpo melhora, as doenças somem e você aumenta a longevidade. Ok? Na prática, é um nível de disposição e de energia que poucos adolescentes têm. Eu brinco, faço coisas que, às vezes, uma criança está cansada. Um adolescente não consegue fazer. Mas é em função desse preparo, desse vigor energético que o próprio, como é que fala, a nutrição celular proporciona para o corpo. Agora, o que realmente impede o corpo de funcionar com potência máxima? É a chamada síndrome da fome oculta. Você vê que todas as informações que eu estou falando aqui são baseadas em revistas que você compra na banca. Em outras palavras, as informações estão disponíveis. O que eu estou fazendo é juntando o quebra-cabeça em função de ter a informação que eu tive nos treinamentos. Então fica fácil você juntar, mas quando você não sabe o que você está fazendo, você pega a informação daqui, mas não cria relevância com ela. Aqui você está vendo que está tudo coeso. Então, síndrome da fome oculta, está lá. Conheça o desequilíbrio nutricional causado pela falta de vitaminas, que leva a anemia, fadiga, osteoporose, diabetes e até câncer. A palavra vitaminas é porque quando você fala em nutrientes, a maioria das pessoas não sabe o que é nutrientes, só entende vitaminas. Mas nutrientes são vitaminas, proteínas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos. Na realidade, entenda a palavra vitaminas como sendo nutrientes, ok? Todos eles. A falta é o que leva à doença. Está provado isso. E aí, a própria Organização Mundial da Saúde fala que a carência nutricional é a causa dessas chamadas disfunções ou doenças crônicas. Está aqui uma pequena lista delas. Vamos lá. Dores de cabeça, insônia, nervosismo, estresse, depressão, problemas cardiovasculares, tensão arterial, anemia, angina, osteoporose, problemas digestivos, certos tipos de câncer, alergias,
Problemas de pele, psoríase, artrite, problemas dentários, níveis elevados de colesterol, triglicéridos, obesidade e outras. Aposto que vocês já ouviram falar nessas doenças. E quando eu estou fazendo uma palestra, uma apresentação ao vivo, tem gente que fala, eu tenho todas elas. Bom, mas independente de qualquer coisa, isso aí não é por falta de remédio. E quando você tem algumas dessas doenças, você toma um remédio, como se estivesse faltando remédio no seu corpo. Você toma um remédio ali para estresse, para depressão. Daqui a pouco você tem que tomar para o estômago, daqui a pouco você tem que tomar para o fígado, porque intoxicou. E vai bater na pressão arterial e o médico chega e você fala, não tem mais saída. Você vai ter que tomar isso para a vida inteira. Aí você fala, amém. Pressão arterial não tem cura, mas tem controle. Diabetes não tem cura, mas tem controle. Osteoporose não tem cura, mas tem controle. Curiosamente, eu pego gente com osteoporose há mais de 20, 30 anos, e eu ainda chego para a pessoa e falo, se daqui 3 meses você ainda tiver osteoporose, eu te devolvo todo o dinheiro. Em 27 anos, eu nunca devolvi um centavo. Porque é o corpo que se cura. Se você colocar nutriente em nível celular, no nível otimizado, o corpo se cura de qualquer condição. Ele se vira. Você ativa no corpo a capacidade de autocura, de autorreparo, que é uma das funções das células do corpo. E aí o corpo se conserta. Okay? Já peguei gente que tinha cratera nos ossos do crânio ao dedão do pé. 3, nesse caso, foi até mais, foi 4, 5 meses. A pessoa nunca mais teve nada. Tira outra densitometria óssea da pessoa, não tem nada. Mas como assim? Era um caso irreversível. Para a medicina, sim, é impossível, mas dentro do contexto da nutrição celular, a mágica é o próprio corpo que faz. A nutrição celular não tem poder de curar nada, nada. Mas quem é que faz efetiva, ou quem efetua essa cura? É o próprio corpo. São as células que passam a exercer de forma eficaz, otimizada, a função natural delas de autorreparo, de autocura. E aí, além do corpo pegar de volta, dar discórdia e trazer de volta para a harmonia, isso é autorreparo ou autocura. A perpetuação do corpo aí é outra função da célula, chama-se autorrenovação, autorreprodução celular. Por exemplo, o maior órgão do corpo é a pele. A pele é reproduzida, as células da pele são renovadas, são reproduzidas a cada 25, 28 dias no máximo. Você tem um jogo de pele novinha no corpo a cada 25, 28 dias. E, no entanto, sua pele vai envelhecendo. Se você tem um problema de pele, ele continua ali. Por quê? Porque a carência nutricional está muito acentuada. Mas quando você restaura o equilíbrio nutricional, o primeiro sintoma de melhora na saúde é a pele, porque o ciclo de renovação é muito rápido. Ok? O seu fígado é novinho a cada 6 semanas. 6 semanas. Seus pulmões a cada 6 meses. O seu esqueleto a cada 3 meses. Curiosamente, eu descobri que as pessoas que tinham problema de ossos, osteoporose, osteopenia, desgaste na junta, por 3, 4 meses ela não tinha mais nada. E eu comecei a dar essa garantia para a pessoa. Aí eu descobri naquele livro, Dr. Deepak Chopra, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, aquele livro que eu falei, lá ele explica exatamente isso, que você tem um esqueleto novo a cada 3 meses. Eu falei, então está explicado. Eu não sabia até então. Mas, na prática, o que eu estava vivenciando era isso. As pessoas não tinham mais o problema em 3 meses. Mas a quantidade de nutrientes que você tem que ingerir em caso de doença é muito maior do que em condições normais de saúde, tá? Porque a doença invade o sistema do corpo e faz uma força invasiva no corpo. A força contrária que você tem que fazer com nutrição tem que ser maior do que a força da doença, para varrer para fora do sistema do corpo a doença. Não adianta brincar de comer uma nutrição celular daqui ou dali, achando que isso vai ser suficiente para, por exemplo, eliminar a força invasiva de um câncer, por exemplo. Não, a quantidade que você vai ter que tomar é 3, 4, 5, 6 vezes mais do que normalmente você tomaria. Porque você tem que fazer uma força maior contrária. Isso tem que ser entendido. Isso aí é lógico, até para qualquer coisa, na física. Ok? Normalmente, se você tem essas doenças, o que você faz? Você toma remédio.
O consumo indiscriminado e crescente de medicamentos, aliado à voracidade comercial dos grandes laboratórios e à irresponsabilidade de muitos médicos, cria um novo tipo de dependentes, o viciado em drogas legais. Você é um deles? Remédios são venenos. Revista super interessante. Na última página, geralmente, tem uma super polêmica. Está aqui. Olha só o que esse cara fala. A humanidade vem sendo enganada há milhares de anos por feiticeiros, curandeiros e charlatões, com suas poções, extratos, pílulas e outros métodos de cura. Ok? A ideia de que algo exterior ao organismo pode curar uma doença revela todo o desconhecimento sobre a natureza da saúde. Os remédios usados por curandeiros e pela medicina tradicional não passam de ilusões. A razão é simples. O princípio de que os remédios curam é falso. Remédios não curam ninguém, só adoecem. E as doenças não deveriam ser curadas, porque são a própria cura, já que a recuperação da saúde é um processo fisiológico natural que não pode ser substituído por qualquer meio externo. Então vamos lá, vamos definir a palavra cura. A palavra cura vem do latim, significa tornar inteiro, tornar completo. Não tem a menor possibilidade de uma cura ocorrer de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Ok? Então tem que jogar nutrientes no nível celular e dar condições para o corpo se curar. Então toda cura é efetuada pelo próprio corpo. Qualquer tentativa de curar de fora para dentro, isso não é cura, isso é tratamento. E a palavra tratamento também vem do latim. Tratar significa lidar com. Então você lida com algo, mas você não está indo na causa. A causa fundamental que gerou a doença, ela continua intocada. E normalmente está associada a uma deficiência nutricional. Ok? Que desestrutura a imunidade do corpo e o corpo não tem condições de se defender. Então, esse conceito é importante. Então, a deficiência nutricional não só causa as doenças, como causa o excesso de peso. Ah, mas é porque a caloria... Não, não tem nada a ver com caloria. Se você falar que ganhar peso tem a ver com caloria, é a mesma coisa de você dizer que a incompetência de um empregado, de um funcionário, tem a ver com o trabalho que você está passando por ele. Não, trabalho em física é medido por joules, quilojoule, que é caloria. Ok? Então, caloria significa trabalho na física. Então, se você dá uma quantidade excessiva de trabalho, de caloria para as células e elas não dão conta de lidar com aquilo, a causa é a quantidade de caloria ou é a incompetência por parte das células para lidar com aquilo? Entendeu a ideia? Então, vamos lá. Você tem um empregado incompetente. Vamos fazer uma diferença entre medicina, medicação e nutrição celular. Você tem um funcionário novo que você contrata e passa para ele 10 tarefas por dia, é a cota dele diária. No primeiro dia você passa as 10 e descobre que ele não consegue. No segundo dia você cai para 8. Aí você descobre que ele não consegue. No terceiro dia você cai para 5. E aí você descobre que ele também não consegue. Aí no quarto dia você chega para ele e fala, vamos fazer o seguinte, fica quietinho aí, passa a mão na cabeça dele e fala, deixa que eu faço o trabalho para você e por você. Isso é medicação. Anula a função da célula, vai lá, assume o comando do corpo e faz o trabalho para a célula. É a mesma coisa. Eu, ao invés de ensinar o meu funcionário a fazer o serviço, eu chego para ele e falo, deixa que eu faço. Com você, você não sabe fazer mesmo. Ok? Já a nutrição celular é aquele mesmo empregado que você contrata, incompetente, que você passa as 10 tarefas, descobre que ele não consegue fazer as 10. Aí você chega para ele e fala, você vai fazer. Você não só vai fazer, como eu vou te ensinar a fazer. Quando você ensina alguém a fazer algo, você está passando conhecimento, você vai ter que desenvolver novas habilidades dele, aumentar o potencial de produtividade dele, criar uma métrica operacional eficaz para que ele consiga aumentar a produtividade. Aí você passa as 10 tarefas, ele olha para você e fala, pô, pode mandar 12 que eu dou conta. Aí você passa as 12, ele olha para você, pô, pode mandar 15 que eu dou conta. Porque você continua treinando, aumentando o potencial e a capacidade dele. No final ele olha para você e fala, pô, não sou idiota. Manda 30 que eu dou conta. Então, você ganha peso por quê? Por causa da caloria? Não, é por causa da deficiência nutricional.
por causa do estado de incompetência das células. E a única forma de você otimizar o potencial das células é dando combustível próprio a ela. É nutrientes. São vitaminas, proteínas. E um detalhe, não é nada manipulado, não é nutriente sintetizado. Não. Nutrientes sintéticos, o corpo não aguenta absorver aqui, dá sobrecarga. Tem que ser nutrientes extraídos de alimentos, de preferência orgânico e vegano. Ok? Quando você tira do alimento aquilo que está lá nele de nutriente, é como o próprio sistema digestivo. Você começa a triturar o alimento, a função da digestão é tirar do alimento os nutrientes que estão ali e fornecer o combustível para as células. Só que isso já é feito em laboratório por meio de uma tecnologia avançada. Daí vem a nutrição celular. Já tira do alimento tudo o que você precisaria tirar por meio da digestão. Só que o alimento está ali puro, plantado em ambientes puros, sem nenhuma contaminação de agrotóxicos, pesticidas, de hormônio, nada disso. O alimento passa por testes de qualidade nutricional. Dali, então, é extraído os nutrientes concentrados, compactados, fracionados, uma dimensão mínima que nem o seu sistema digestivo consegue triturar. De forma que, quando você engole isso, isso vai direto para a célula. Em poucos segundos, as células recebem esse potencial energético, porque você está dando o nutriente correto, automaticamente se ativa esse poder de exercer suas funções de forma correta. E o corpo funciona melhor. Se você tiver excesso de peso, você perde. Se tiver falta de peso, você ganha. A simetria do seu corpo melhora. E as doenças são. Em momento nenhum, a nutrição celular curou essa ou aquela doença. Foram as células do corpo que se curaram. A nutrição celular só serve de combustível, correto? Isso precisa de ser entendido. Porque é muito fácil, pessoal. Eu já entendi tudo. A nutrição celular vai curar a minha doença. Não vai, não. A nutrição celular só vai criar um ambiente correto para o seu corpo fazer o trabalho de autocura. Isso sim, é bem diferente. Se eu te ensinar a fazer um serviço, se você vai lá e faz o serviço, o mérito é seu, foi você que fez. O meu mérito foi só te ensinar. A nutrição celular faz isso, só dá para células as condições ideais de fazer o próprio trabalho. Mas quem faz o trabalho são as células. Okay? Então não existe nenhum fim terapêutico em nutrição celular. É só o combustível correto que está dando condições para o corpo fazer seu próprio milagre, seu próprio trabalho. Falando em peso, a dieta da forma. A dieta da forma de Los Angeles foi traduzido para o português como a dieta de Los Angeles. Autor desse livro, Dr. David Heber. É esse aí, com quem eu fui treinado várias vezes. Ele é diretor do Centro de Nutrição Humana na UPA, na Universidade da Califórnia. Aprendi bastante com ele. É um dos cientistas com quem eu aprendi. E no livro dele ele mostra o formato do corpo na medida que você vai envelhecendo com o passar dos anos e vai diminuindo o equilíbrio nutricional. O homem, ele só tem um formato, a forma de barril. O peso é concentrado na barriga. Ok? A mulher tem 3 formatos de corpo. Aquela que ganha peso da cintura para cima, aquela que ganha mais peso da cintura para baixo, e aquela que tem as formas mais proporcionais. Em todos os casos, normalmente você faz o quê? Você fecha a boca, toma remédio, faz dieta, faz ginástica, lipoaspiração, cirurgia do grampo. Ok? Você começa a regredir para a forma original. Normalmente você vai despencar. Ok? Aí você descobre que você perdeu foi músculo. Você não perdeu peso. Normalmente, quem faz uma dieta tradicional ou quem usa recursos conhecidos para perder peso, na realidade, se você for subir na balança, essa pessoa ela está mais gorda do que antes. Ou seja, o tecido adiposo, o índice de gordura dela é muito maior do que antes. Mesmo ela estando mais magra. Sabe por quê? Porque ela perdeu músculo. E se você perder músculo, você vai ficar mais leve e ainda vai ter que ficar flácido. Com a nutrição celular não vai ficar nada flácido, você vai ganhando massa magra. E quanto mais massa magra você tiver, quanto mais músculo você tiver, mais eficiente é o metabolismo. Se você não tiver músculo, você não perde peso. Depois de 35 anos de idade, você já começa a perder massa magra. É normal.
Depois de 50 anos, a cada 2 anos e meio, você perde meio quilo de músculo da massa magra. Ok? E quanto mais idoso você vai ficando, ou idosa, mais flácida você vai ficando. Você pega na pessoa idosa, ela não tem nada, parece um campo macio de algodão. Por isso que o metabolismo do idoso é lento. Mas é porque não tem músculo. Se você conseguir preservar a massa magra, seu metabolismo continua eficaz. Então, como é que você sabe como é que você restaura a massa magra? Mulher tem que ingerir de 1 grama a 1,5 grama de proteína para cada quilo que pesa, por dia. O homem, de 1,5 grama a 2 gramas de proteína para cada quilo que pesa. Se você pesa 70 quilos e é homem, você tem que ingerir de 95 a 140 gramas de proteína por dia. Seria o ideal. Se for mulher, você tem que ingerir 70 gramas, 1 grama. Se você tem 70 quilos e pesa 70 quilos e quer ingerir proteína corretamente, 70 gramas a metade disso, 35. De 70 a 105 gramas de proteína por dia. Você não vai conseguir fazer isso. Ah, eu comi 100 gramas de carne. 100 gramas de carne em peso, você tem ali no máximo 20 a 30 gramas de proteína. Dessas 20 a 30 gramas de proteína, só 40% da grama são absorvidas. Só 40% da proteína da carne é absorvida. A proteína que mais é absorvida é do ovo. Tem um índice de absorção de 45% a 48%. No nosso caso, a nossa proteína é 99% de absorção. Então, isso restaura a sua massa magra. Na hora que você restaura músculo, massa, você começa a perder peso, independente da idade. O excesso de gordura vai embora. Você ativou o metabolismo. Ok? Então, não tem jeito. Pode fazer a dieta que for, pode fazer cirurgia, pode fazer o que quiser. Pode fazer a academia que você quiser. Você não vai ganhar músculo através da academia. É 20% atividade física e 80% nutrição. O que as pessoas pensam? 80% academia e 20% nutrição. É o contrário. Por isso que as pessoas malham, morrem de fazer exercício na faculdade, na academia, e continuam obesos, continuam sem perder peso. E se perde um pouquinho, ganha tudo de volta. Mas se você focar 80% na nutrição e só 20% de atividade física, nos Estados Unidos, os gurus já estão falando que é 90% de nutrição e só 10% de atividade física. Então, é um conceito invertido do que normalmente se demonstra, se aplica no dia a dia. Ok? Novamente, olha o que esse médico fala. Na página 160, ele fala sobre o valor diário de referência. Ele diz que isso foi criado na década de 1920, ok? Entre 1920 e 1930. E nunca mais foi atualizado. Um pouquinho daqui e dali. E aí ele mostra aqui um quadro, quanto que na realidade se deveria ingerir. Mínimo de vitamina C, de 1.000 miligramas. O ideal é 2.000. Com 4 a 7 mil miligramas de vitamina C por dia, segundo o próprio livro, qualquer tumor some em 20, 30 dias e olha lá, desaparece. Mas o negócio é você conseguir ingerir essa quantidade. Não pode ser manipulado, tem que ser orgânico. Ok? Tirado de alimento. E aí está o desafio. A nutrição celular é tudo alimento. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Se você tivesse que ingerir 1.300 miligramas via alimentação, olha só o que você teria que comer. Pode escolher aí. Imagina alguém comer 160 maçãs médias por dia para você ter 1.300 miligramas de vitamina C. Você não vai conseguir. Vitamina E. Os Ministérios da Saúde determinam que vitamina E, no Brasil é de 8 a 12, tem países que já está em 30. Não, é 450. Olha o que você tem que comer para conseguir ingerir essa quantidade de 450 IU. É uma unidade de medida para a vitamina E. Entenderam a ideia? E aí vai.
Agora nós chegamos no nosso segundo cérebro do corpo. É onde todo o processo ocorre, que é no intestino delgado. Está ali, ó. Essa parte ali que está a inteligência do corpo. Você quer manter saúde, você quer ter saúde, cuida do intestino. Ok? Está ali, intestino delgado. É tido como sendo o segundo cérebro. Ele tem neurônios, tipo o cérebro. E esses neurônios do intestino estão conectados com os neurônios do cérebro. Grande parte da serotonina são produzidos no intestino. E aí você tem que saber cuidar do intestino. Vamos ver como é que a coisa funciona. Olha a similaridade do intestino com o cérebro. Ok? Vamos lá. Isso aqui, minha filha, que tinha uma média de 8, 9 anos na época, estava estudando ciência e eu vi esse livro. Eu falei, peraí, deixa eu tirar foto disso aqui, porque é o que eu preciso para explicar isso. Então tá aqui, ó, a cavidade intestinal. O alimento sai do estômago e entra no intestino delgado e vai percorrer por essa cavidade intestinal. São 7 metros de comprimento. Lá dentro você tem isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. São as dobras intestinais, que ampliado vai ser isso aqui, ó, as vilosidades. O que é a velocidade? É a opção de dedinho que ficam fazendo esses movimentos peristálticos. Você só vai ver uma velocidade com um microscópio óptico. Em volta da velocidade, essa parte escura aqui, ó, que equivale a essa parte, pegando só um pedacinho aqui, ó, e ampliando, são as microvelocidades. Aí você precisa de um microscópio eletrônico para enxergar isso, ok? Não é mais um microscópio óptico. Os nutrientes da comida, depois de serem triturados, digeridos, quando chegam no intestino delgado, eles vão ser absorvidos através das microvelocidades. E olha que interessante. Está aqui, ó, uma velocidade, que equivale a isso aí, e a microvelocidade, que equivale àquela parte lá. Ok? Então, como é que funciona? Está aqui, fazendo um corte frontal do intestino delgado. São 7 metros de comprimento de uma mangueira enrascada que a gente tem na parte inferior do abdômen. O alimento sai do estômago e entra dentro dessa cavidade aí como se fosse um bolo alimentar. Na parte interna dessa corte aqui frontal das células, está aqui, nessa parte interna estão as células. São as únicas células do corpo responsáveis por absorver nutrientes diretamente da comida. As outras células do corpo todo extraem nutrientes do sangue. O sangue distribui para o corpo inteiro, ok? Primeira função do sistema digestivo é a ingestão na boca, a digestão no estômago, a absorção de nutrientes no intestino delgado e a distribuição desses nutrientes pelo sangue, ok? Quando você ingere o alimento, você vai mastigar. Junto com a mastigação, você tem ácidos e enzimas na saliva. O alimento é parcialmente triturado, vai para o estômago vai secretar suco gástrico e enzimas digestivas que vão fracionar o alimento em partículas ainda menores. Daí você não precisar e nem deve tomar líquido com a refeição. Porque se você toma o líquido com a refeição, você vai diluir o poder de fracionamento do suco gástrico. Aí a quebra dos nutrientes em partículas menores não vai ocorrer. O alimento vai ficar numa dimensão maior do que deveria. Então, evita tomar líquido com a refeição. Espera aí uns 40 minutos, 1 hora, aí você toma. Ok? Então, o alimento sai dali, um corte frontal. Se a gente fizer um corte longitudinal, nós vamos ver desse jeito. O bolo alimentar sai do estômago e entra através de 7 metros de comprimento. Imagina isso aí tudo enrascado. É o seu intestino delgado. Ele vai percorrer ao longo dessa trajetória. Isso é o bolo alimentar. Ok? Na medida que ele vai transitando, olha lá, as vilosidades que vão encostando no bolo alimentar vão tirando do alimento os nutrientes e fazendo os nutrientes atravessar a parede do intestino e chegar nessas células. Isso é a absorção de nutrientes. Você é nutrido aqui. Até então você só tinha enchido barriga. Mas a nutrição ocorre no intestino. E aí, o que acontece? O bolo alimentar transita, na hora que termina o intestino delgado, começa o intestino grosso. Daí para frente não tem praticamente mais absorção. O que existe é detrito. Vira bolo fecal, ok?
E o intestino grosso, ele é ascendente, do seu lado direito é a parte ascendente, logo abaixo assim da costela está lá o intestino grosso transversal e do lado esquerdo o descendente, que vai para o ânus e aí elimina-se então do corpo os detritos. Isso aqui é uma velocidade. Vamos pegar uma velocidade, ampliar ela, ok? Em volta dela você tem as microvelocidades. Cada microvelocidade tem uns orifícios por onde os nutrientes entram. E internamente tem os capilares, são pequenos vasos sanguíneos que o sangue vem fluindo e vem coletando os nutrientes que estão sendo extraídos. Eles entram através dos orifícios, são conectados por outros pequenos microvasos, jogam os nutrientes dentro desses capilares que vai para as artérias e isso distribui para o corpo inteiro. Aí o corpo é nutrido. A máquina inteligente recebe nutrientes. Se começar você a ter dores da canela, do joelho, da canela para baixo nos pés, dormência, muitas dores nas pernas, dormência nas mãos e na cabeça, você tem 3 extremidades: os pés, as mãos e a cabeça. É porque não sobrou nutriente para nutrir essa parte extrema do corpo. O sangue começa a ficar espesso, menos oxigenado, não chega nutriente nas extremidades, aí começa a faltar a sensibilidade. Você tem dormências, formigamento e dores. Você está com baixo nível nutricional. Isso afeta a qualidade da circulação e do sangue. Okay? Mas vamos lá. Ao mesmo tempo que as velocidades encostam no alimento e tiram dele os nutrientes, ao mesmo tempo filtra as impurezas, álcool, agrotóxicos, conservantes, químicas de medicações à base de cortisona, antidepressivos, calmantes, antibióticos, anti-inflamatórios, medicações para controle de peso, tudo isso aí destrói sua flora intestinal. E sobrecarrega as velocidades de tal forma que elas vão perdendo os movimentos e vão se emperrando até elas perderem os movimentos. Olha lá. Olha só, a densidade de toxina vai cristalizando e vai formando crostas. Olhando lá na parte longitudinal, na hora que isso cristaliza, essas toxinas ficam lá. E aí você quer que os nutrientes atravessem essa parte? Não consegue. Por mais que a velocidade tenta tirar dos nutrientes, do alimento os nutrientes, não tem espaço por onde atravessar e vai tentando. Quando chega, terminou o intestino delgado. Aí vira um bolo fecal muito rico em nutrientes, mas o seu corpo não absorveu. Vai tudo nas fezes. Cada um de nós tem de 2 a 21 quilos de toxina só dentro do intestino. E não adianta você falar, eu não tenho. Não tem quem não tenha. Ok? Álcool, agrotóxico, conservante, química, tudo isso aí está incrustado aí nas velocidades. Por causa disso, por causa desses 2 fatores, falta nutrientes no alimento. O alimento tem excesso de toxinas, tá certo? Isso vai bater ali nas velocidades. Por causa dessa falta de nutrientes e excesso de toxina, o índice nutricional do corpo oscila entre 5% a 35%, e isso é tido como normal. Só uma pessoa em cada 100 no planeta tem um nível nutricional de 60%. Aí você vai estudar o tipo de alimentação que essa pessoa estuda e eles descobriram que não era alimentação, era por causa da flora intestinal dessa pessoa, era mais saudável. Aí foram ver os hábitos dessa pessoa, ela tinha hábito de ser naturalista, e os naturalistas tomam chá, é apto tomar chá. Chás são feitos de ervas. Ervas têm fatores botânicos. Fatores botânicos limpam a flora intestinal. Desprende essas toxinas. Então, a condição da flora intestinal dessa pessoa é de menos densidade de toxina. Então, os nutrientes são absorvidos. Chegam nas células. Então, isso eleva o nível nutricional. 60%. É tido como, poxa, ideal. Só que, só de você usar uma média de 4 produtos de nutrição celular, seu nível nutricional vai para 95%. Além de limpar e desintoxicar, você otimiza. Agora vamos lá. Se você otimizou, muda todo o padrão do corpo. Por exemplo, vamos supor que você pega isso e faz uma cópia Xerox. E as células do seu corpo estão no nível nutricional de 5% a 35%. Se você vai fazer uma cópia Xerox normal, você vai colocar a cópia aqui do lado, você vai ver que houve uma perda na qualidade da imagem, comparando com o original. Agora você pega a cópia e faz outra cópia.
Cópia em cima de cópia. Você vai ver que teve uma perda ainda mais acentuada. Se você continuar fazendo cópia em cima da última cópia, daqui a pouco você tem uma folha em branco. É o que acontece com as células do corpo. 5 a 35%, as células estão em estado de incompetência. Na hora que elas vão se reproduzir, elas se reproduzem de maneira precária, enfraquecida. Então, depois dos seus... É cópia em cima de cópia, em cima de cópia, em cima de cópia, em cima de cópia. 1 bilhão de células a cada hora morrem e nascem outras iguaizinhas no lugar. 1 bilhão por hora. A cada 8 horas, a população da Terra inteirinha, em termos de células do seu corpo, já foram renovadas. O que o Dr. Deepak Chopra, naquele livro, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, fala, ele diz o seguinte, que você troca de corpo com mais frequência e mais facilidade do que você troca a roupa do corpo. Porque a cada 8 horas, a população da Terra toda já foi renovada em termos de células. Você tem 100 trilhões de células dentro do corpo. Dividido por 1 bilhão hora, você vai ver que a cada 4, 5 anos, no máximo, você tem um corpo 0 km. E, no entanto, você está envelhecendo. É porque é copo em cima de copo, em cima de copo, num nível nutricional muito baixo. Mas quando você leva para 95% de equilíbrio nutricional, é como se você tivesse inventado a máquina Xerox tão perfeita que ao fazer cópia de um documento original, coloca aqui do lado, você não sabe dizer qual que é a cópia e qual que é a original, porque não há uma perda nítida na qualidade da imagem. Aí você pega a cópia e faz outra cópia. Você continua na dúvida, você não sabe qual que é a original, qual que é a cópia. Então você continua fazendo cópia. E até você chegar na folha, na folha em branco, você vai levar muito mais tempo. Na prática, o que acontece? Enquanto que aqui, com 5 a 35%, você vai ter uma longevidade muito curta e viver pouco, com 95% você está estendendo sua longevidade, porque o corpo não envelhece, ele está sempre se renovando. Nem à toa que eles falaram que uma criança que nascia e começasse a usar a nutrição celular, viveria de 130 a 150 anos. Há 27 anos atrás eles falaram isso. Hoje a perspectiva é de 200 anos, porque o índice de absorção, a tecnologia que está por trás, de extrair do alimento os nutrientes, concentrar esses nutrientes e preparar, e a hora que você ingere, a absorção é cada vez mais rápida, é o que está acontecendo, está aumentando a longevidade. Entenderam a ideia? Então, você começa a ter órgãos totalmente refeitos. Eu já peguei pessoas que estavam com problema de câncer no útero, e o médico já tinha agendado cirurgia para tirar o útero. Mas começou a usar a nutrição e foi adiar. Eu falei, não, pede adiamento para dar tempo do corpo ir se renovando. Quando finalmente a pessoa já estava se sentindo tão bem, os médicos não quiseram nem saber, tinha que tirar o útero. Ele abriu e fechou. Depoimento, pô, tinha um útero 0 km ali, estava rosado, como se tivesse acabado de ser feito. Porque as células vão se reproduzindo para melhor, para melhor, para melhor, para de repente você tem um órgão novo. Isso tudo é parte da inteligência natural, divinamente estabelecido no nível celular do corpo. E tem gente que questiona isso, eu falo, você vai ter que conversar com Deus, você não tem nada com isso. O universo é feito dessa forma. E o universo visto para fora é a mesma coisa do universo visto para dentro. Você tem um universo no infinito e você tem um universo no infinitésimo. Ok? No infinitesimal. Tendendo para o minúsculo. É a mesma coisa. Então, nutriu o corpo, a máquina se vira. E agora ela sabe como se auto-perpetuar. E ela se perpetua ad infinito. Beleza? E aí, sem gordura visceral e com gordura visceral. Tirar gordura visceral é a coisa mais difícil que existe. Você pode até queimar a gordura, ok? Subcutânea. Mas eliminar a gordura visceral, isso aí é quase que impossível. Mas nós temos nutrição que ajuda nisso. E eu vi casos incríveis, reduzindo a ponto de limpar tudo. Então, aparelho digestivo. Vamos lá, dia 13 de julho de 1997. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e ser treinado lá. Eu estava dando uma palestra e no palco tinha umas 1.000 pessoas. Alguns médicos falaram que eu estava inventando, que não existia esse negócio de 2 a 21 quilos no intestino, que eles nunca tinham aprendido isso na faculdade. Aí eu achei esse artigo. Está lá. Essa bolsa é capaz de carregar de 19 a 21 quilos de resíduos acumulados. O endurecimento das fezes chega ao ponto de resistir a uma faca afiada.
A massa de detritos pressiona os órgãos localizados no abdômen, impedindo as suas funções de deslocamento. É um artigo muito interessante. Então, é o que eu tinha aprendido lá. Eu falei, pô, eu tenho que provar. Eu aprendi em sala, em treinamentos, mas o documento corroborou o que eu estava falando. Essa revista, Plantas que Curam, lá dentro tem uma parte interessante que fala sobre isso. A base de toda cura. Não importa qual a doença que o organismo apresente como manifestação, reumatismo, pressão alta ou câncer, a base do tratamento é sempre a mesma. A desintoxicação através da restauração do estado nutricional do corpo e da energia vital. Então, para finalizar, visão panorâmica do bem-estar. Vamos lá, coisas que você tem que entender. O corpo tem que passar por uma limpeza, uma desintoxicação. O equilíbrio nutricional tem que ser restaurado. O índice glicêmico vai ser normalizado. A nutrição celular já cuida de tudo isso. A antioxidação, combater a ação de oxigênio, partículas rebeldes de oxigênio que destrói e corrói, oxida as células. Do mesmo jeito que o oxigênio oxida o metal e gera ferrugem, o oxigênio também está atuando na superfície dos alimentos e destruindo os nutrientes. Até o ar que você inspira, 5% das partículas do oxigênio que você inspira produzem partículas rebeldes de oxigênio, que oxidam o corpo e percorrem todo o seu organismo. E na hora que encontram uma célula desnutrida ou impotente, lá exalosa e começa então a corroer. E isso vai acelerando o envelhecimento. Então você tem que ter um antioxidante e impedir que isso ocorra. Vitamina C, vitamina E, selênio, vários outros minerais e vitaminas são antioxidantes para atuar nesse processo de estresse oxidativo que ocorre na célula. pH sanguíneo. Quanto mais baixo for o pH, abaixo de 7,35, mais ácido é o ambiente do seu corpo. E toda doença só desenvolve num corpo que tem um nível de acidez muito baixo. Se você alcaliniza, a doença não consegue sobreviver no ambiente alcalino. Então elas desaparecem. E tem coisas que fazem exatamente isso. Ao alcalinizar, a doença não consegue sobreviver porque não tem mais um ambiente apropriado para elas. Elas desaparecem. Só porque você alcalinizou o corpo. Ok? Equilíbrio hormonal é outra questão que tem que ser entendida. Se o corpo estiver desequilibrado hormonalmente falando, isso vai desregular todo o funcionamento. Nossa nutrição combate essa questão também. E, finalmente, inteligência emocional. Por quê? Porque se você não tem controle emocional, você não sabe o que você está pensando, não sabe controlar as suas emoções, isso acaba intrometendo com esse processo todinho que a gente viu aí. Então, além de você ter nutrição ideal presente no corpo todos os dias, você tem que desenvolver esse autocontrole através de um autoconhecimento. E isso te dá poder para sentir e dominar as suas emoções e saber escolher o que você quer pensar ou não. Beleza? Então tá aí. Curar é simples e fácil. Isso aí já é o curso online, se alguém se interessar. É muito interessante, você aprende coisa pra caramba. Tá aqui, ó. Esse aí é o meu WhatsApp. Tem um grupo lá, se alguém quiser se interessar pelo curso, clica nesse, manda nesse WhatsApp aí, e lá eu te encaminho o link para você adquirir. Fica hospedado na Hotmart ou então no meu site, na própria estrutura do meu site, tá? É isso aí. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês essa nutrição celular, como é que vocês adquirem isso, e vou explicar a função específica de cada uma dos nutrientes, dos produtos específicos de nutrição celular, beleza? Deixa eu parar um pouco aqui, compartilhar e chamar outras telas. Dá um minutinho só. Muito bem.
Um cientista chamado Dr. Linus Pauling, foi extremamente útil como conselheiro para a NASA. Ele desenvolveu uma tecnologia chamada de micelização. E ele sempre dizia que se você der para o corpo a quantidade ideal de nutrientes, o corpo sabe como se virar e a partir daí ele se cura. Antes de falecer, ele colocou essa patente dele à venda. Milhões de dólares. O que a gente sabe, assim, por alto, é em torno de 30 milhões de dólares o valor da patente. E ele anunciou. Um mexicano foi lá e comprou a patente. E em função de ter comprado a patente, ele fundou uma empresa sediada no México, e hoje vou mostrar. E baseado nessa patente, ele então desenvolveu produtos de nutrição celular. E eu vou explicar agora o que esses produtos fazem no seu organismo e como é que você pode adquiri-los, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí, gente. Essa empresa, chamada OmniLife, foi fundada por esses mexicanos que compraram. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Isso, agora sim. Ok, desliga até alguém falando aí no microfone, podia deixar aí desligado. Já estamos terminando, gente. 10 minutinhos a gente termina, ok? Então, vamos lá. Tá aí. Os dois filhos do herdeiro, o fundador faleceu e os dois filhos assumiram o comando da empresa, tá certo? Ela foi fundada em 1991. Tem mais de 280 produtos, 2 fábricas, tem uma terceira fábrica agora, as fábricas são no México, em Guadalajara, outra na Colômbia, em Cali, e a terceira agora no Texas, que está sendo inaugurada, ok? 52 mil metros quadrados de área construída. Eu já estive lá umas 3 vezes, estou indo de novo agora em fevereiro, visita a fábrica, você conhece coisas incríveis, ok? É uma empresa que está em expansão, ela não vende produtos. Os produtos só podem ser comercializados por quem usa, tá certo? E ela tem centro de distribuição em mais de 30 países. Considerando que a Espanha, apesar de ser um país só, ela atende todos os países da Europa, ok? É um centro de distribuição para atender todos os países. Então, dá uma média de 30 países em que a empresa está. Só que a empresa é um conglomerado de várias outras empresas, ok? Ela é dona do time de futebol chamado Chivas. Segundo a FIFA, é a segunda maior torcida do mundo, ok? O estádio de futebol, onde vai ser a Copa do Mundo, é da própria empresa também. Além de ser dona do time, ela é proprietária do estádio de futebol, ok? No Brasil, está desde 2007, não tem 13 anos, tem mais, né? 15, 16 anos praticamente. E existem centros de distribuição em todas essas capitais, ok? Você entra e adquire os produtos. E ela está sempre se expandindo. Vamos lá. O mercado é monstruoso. Ela tem a linha de nutrição interna e a linha de nutrição externa. É tudo nutrição do mesmo jeito, ok? A externa penetra até a terceira camada de pele e te dá nutrientes no nível que normalmente um cosmético não dá. Mas a nutrição interna é outro mercado também, tá certo? Então está aqui uma dimensão de mercado, isso aqui é irrelevante para o nosso ponto agora, mas o processo é o seguinte: como é que funciona a micelização? Eles extraem do alimento os nutrientes, pegam esses nutrientes, fracionam a uma dimensão que chega a ser de 1.000 a 2.000 vezes menor do que uma célula. E aqui está explicado o fracionamento. Vamos supor que você pega uma vitamina A, por exemplo. Você fraciona ela na metade, aí você tem 2 metades. Aí você fraciona de novo, você tem 4 metades. Se você continuar fracionando até ela atingir uma dimensão de ser 1.000 vezes menor que a célula, o que você vai fazer? Você vai pegar esses nutrientes que normalmente estão concentrados num sachê. Você tem mais nutrientes dentro de um sachê aqui do que você teria em qualquer prato de comida. São 22, 23 produtos diferentes para cada sistema do corpo que tem no Brasil, por enquanto.
Você joga num copo d'água de 200 ml, a molécula de água, tá vendo aqui, ó? A molécula de água vai pegar esses nutrientes e vai encapsular, criando uma camada protetora em torno dos nutrientes. E aí você toma. O corpo sabe que é água. A água não precisa de ser digerida. Passa direto pelo próprio sistema digestivo, só que chega nas células em apenas 90 segundos, 2 minutos no máximo. As células deixam entrar a água, achando que é água, não consegue detectar que dentro da molécula de água está cheio de milhares de nutrientes, porque são 1000 vezes menor do que a própria célula. Dentro da mitocôndria, que é a usina central de força da célula, esses nutrientes são liberados e em 5 a 10 minutos já está na corrente sanguínea. Enquanto que a comida normal, a digestão, o processo todinho de absorção de nutrientes e eliminação de resíduos, isso leva aí de 9 horas, 10 horas, 12 horas. Se não tiver proteína animal, se tiver, vai levar de 2 a 4, 5, 6, 7 dias. Depende da condição da flora intestinal da pessoa. Ok? Porque normalmente os nutrientes são absorvidos pelo intestino delgado. Nesse caso aqui, os nutrientes não são absorvidos pelo intestino delgado. Então, independentemente de como está a sua flora intestinal, sua microbiota intestinal, que é o termo atual, não faz diferença, porque você está como se estivesse tomando água. Vai chegar na célula e vai dar para o corpo tudo o que ele precisa em termos de nutrientes, no nível celular. E isso vai estar na corrente sanguínea de 5 a 10 minutos. As células, a máquina inteligente, recebe esse teor nutricional elevado e reativa, resgata a capacidade natural de autocura e já começa a se consertar. E aí, como ele está sempre se reproduzindo em termos de célula, você começa a perceber um rejuvenescimento no organismo. Ok? E aí as doenças desaparecem. Não existe a menor possibilidade de sobrecarga, tanto renal quanto de fígado, porque é a única empresa no mundo que tem uma certificação chamada FSSC, está aqui, ó, 22 mil. É uma certificação de inocuidade. É uma garantia que não existe a menor possibilidade de te causar qualquer tipo de mal. De criança a adulto, não muda nada. É tudo registrado nos Ministérios da Saúde, nos países. No Brasil está registrado na Anvisa como comida, não é no segmento de alimento. O FDA é o órgão mais rígido do mundo nessa área. Tá certo? Então é tudo com garantia, não só de inocuidade, coisa que empresa nenhuma no planeta tem, mas em termos de qualidade nutricional. Tudo com plantação própria e terceirizadas. O alimento é colhido, passa por teste e é aproveitado por um processo de alta radiação, os nutrientes são extraídos do alimento. E aí eles são concentrados, compactados e fracionados em formato de sachê. Você joga no copo d'água, você tem um suco, cada um de um sabor. Laranja, limão, açaí, amora, tá certo? E aí vai. E cada um com um sistema diferente do corpo. Ok? Para facilitar o entendimento de leigos, você tem produtos que trabalham na imunidade, prevenção de doença, controle de peso, longevidade, bem-estar e performance esportiva. Alguns produtos aqui eu vou mostrar e explicar como eles funcionam. E aí a nutrição são para esses sistemas que o corpo tem. Aqui a empresa dividiu o corpo em 10 sistemas. As doenças têm ligação íntima com um ou mais sistemas. Qualquer leigo, quando entende qual sistema está sendo afetado, e se aprende isso em 2, 3 dias, você já sabe que nutrição utilizar. Ok? Criança hoje sabe, usa. Aqui em casa, meus filhos usam. Meus filhos, pra vocês terem ideia, nunca viram médico. Eu nunca tive um plano de doença, que o pessoal chama plano de saúde, aquele que você paga todo mês, você sabe que vai adoecer mesmo, então você tenta se precaver. Nunca tive isso. Meus filhos nunca tiveram médico, ok? E praticamente isso virou um plano de saúde. A vida inteira. É esquecer de preocupar com o que a criança está comendo ou deixou de comer. Nutrir o corpo se vira. Ok? Então tá aqui, vamos lá. Esse produto aqui é chamado Magnus. Ele aumenta o potencial energético do corpo. Em poucos minutos você não sente dores. Ele é formulado com todas as vitaminas do complexo B. B1, B3, B5, B12, B6, B7, aí vai.
está tudo ali dentro. Sabor de laranja, com limão e cereja. Você põe no copo d'água, você sente um nível de disposição e de energia incrível. Ok? Esse aqui, Kenyan, ele é para o cérebro, para os neurônios, para a memória, foco, concentração. Ainda mais para criança que tem muito problema com déficit de atenção, se dispersa muito, canaliza o pensamento e aumenta o foco. Ok? Mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Os clientes que a gente pega com mal de Parkinson, em poucos dias não tem mais. E a medicina falou que não tinha cura. Interessante, né? Não, os depoimentos são enormes. Eu não vou mostrar depoimento aqui, mas se você está aqui convidado para alguém, pede essa pessoa que essa pessoa te passa os depoimentos. Está bem. Ele aumenta a produção de melatonina, melhora a qualidade do seu sono. Ele é próprio para estresse, depressão e te dá um bem-estar incrível. Café Life. Imagina um café, igualzinho o gosto de café. Que ele... Por favor, alguém está falando alto aí, está cortando o som. Podia emudecer o microfone, por favor? Então, ó, isso aqui é termogênico, queima gordura, inclusive visceral. Só que regula a pressão, elimina excesso de açúcar do sangue por causa do cromo que está ali. Esse aqui praticamente faz a mesma coisa do café, com um diferencial, ele ajuda na eliminação de excesso de líquido. Ele ajuda os rins a funcionar, então a retenção de líquido vai embora. Tipo celulite, não sei se você já ouviu falar de celulite, tá certo? Mas ajuda na queima de gordura, que é tudo associado ao controle de peso. Fibra, o que a fibra faz? Entra limpando o seu intestino e regulando o funcionamento do intestino. E isso te dá um controle no apetite incrível. Regula até funções da glicemia, do pâncreas, em função de retardar a metabolização do açúcar e do carboidrato. Ué! Imagina, babosa, altamente alcalinizante, ok? Ele é um anti-inflamatório. Combate inflamações e antissetífico. E combate infecções. Vai limpar da garganta ao ânus. Tudo no seu sistema, no seu trato digestivo. Ok? Isso tudo favorece o controle de peso. Depois, sistema... Opa, deixa eu voltar aqui. Sistema cardiovascular. Isso aqui tem coenzima Q10. Ajuda a produzir energia no próprio coração. Pump, aumenta a produção de ingestão. Isso aqui tem 20 gramas de proteína. Ele pode ser usado como pós-treino, para quem faz uma atividade física. 30, 40 minutos depois da atividade física, toma, você vai repor a perda de massa. Ok? Músculo. Ele restaura a massa muscular. E esse aqui para ossos. Juntas. Cartilagens. Okay? Esse aqui ajuda a reconstruir, renovar as células. Ele é um vasodilatador, ele aumenta a produção de óxido nítrico, em poucos minutos se aumenta tremendamente essa produção de óxido nítrico. E ele ajuda a renovar, reconstruir tecidos, células, ossos, ligamentos, tendões. Esse produto parece milagroso. Impressionante o que esse produto faz. Já peguei uma pessoa tendo um infarto dentro de casa, uma faxineira, que eu pus ela para tomar esse e aquele primeiro junto. Em 2 minutos a dor do peito sumiu. 2 minutos. Se eu não tivesse visto, eu acho que eu não teria acreditado. 2 minutos? Não é possível. A pressão dela estava há mais de 10 dias, a 22, por não sei quantos. E ela não tomava medicação porque tinha acabado. Como ela era uma diarista, ela tinha que estar todos os dias fazendo um trabalho de faxina. Ela passava cedo no posto de saúde para pegar a medicação dela, mas a fila era muito grande, não dava tempo para ela ir embora. 10 dias sem tomar a medicação para regular a pressão arterial, a pressão dela é 22. Ela estava tendo infarto dentro de casa. Quando eu vi os sintomas, eu lembrei de um amigo que estava tendo um infarto uma vez, foi igualzinho. Mas foi tomar, foi impressionante. Isso era 8h15 da manhã. Aí eu fiz ela tomar de novo, dei outra dose para ela. Ela saiu de casa às 7 horas da noite. Me trabalhou o dia inteiro. Aí que ao longo do dia eu fui saber como é que era a situação dela. Vistas, OmniView, para o sistema ocular. Impede a degeneração da mácula, tá certo? Ele é muito rico em luteína e zeaxantina, próprio para o sistema ocular. Esse aqui é o FEM, próprio para a mulher, ajuda no equilíbrio hormonal para a mulher. Cólicas, dores menstruais,
ovário policístico, infertilidade. Nossa, é cada caso incrível. De mulheres que vêm anos tratando ali para ver se conseguia engravidar e não conseguia, né? Foi tomar o produto, o resultado vinha. E esse aqui para o homem, ele aumenta a produção de, de espermatozoide em muitas e muitas vezes. E ele é bom para o equilíbrio hormonal, para o próprio homem. Ele é bom para a próstata, tá certo? Para a potência sexual, assim como esse para a mulher é bom também para essa questão da libido sexual, ok? Então, os benefícios são incríveis. Tem mais alguns, mas o objetivo nosso é dar uma ideia. A pessoa que te convidou para assistir essa apresentação, você faz contato com ela e ela te diz como você vai adquirir esses produtos, ok? Muito bem. Essa é a linha de nutrição interna, só que tem a mesma coisa para a linha de nutrição externa. Eu não vou entrar nessa área e o nosso objetivo aqui era só mostrar essa questão da nutrição celular e dos benefícios que essa nutrição causa. Beleza? Muito bem. Então está aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham entendido. Se quiser, eu posso abrir aqui rapidamente para algumas perguntas e depois a gente encerra. Essa live está gravada e depois eu vou encontrar um meio de disponibilizar para vocês. Beleza? Alguém está pedindo o tal do livro. Deve ser um livro que o seu homem não sabe sobre medicina nutricional. Lembra daquele número que eu coloquei lá atrás? 34 991714444. É um WhatsApp. Manda essa mensagem para mim que eu te encaminho o livro. Beleza? Vou até colocar aqui meu WhatsApp. Para que vocês me mandem a mensagem e eu encaminho esse livro para vocês. E alguém está perguntando sobre o mesmo princípio da homeopatia? Não, não é homeopatia, não. Ok? Eu não vou entrar nesse assunto, isso é muito prolongado. Isso tudo está dentro do meu curso, inclusive. É um assunto que pode levar muito tempo para a gente explicar isso. Como é que você toma os produtos? Pela boca. É só engolir e acabou. Ah, mas não tem posologia, não tem protocolo. A hora que você lembrar, você toma. Tem gente que quer ter um método, uma metodologia para tomar como se estivesse tomando remédio. Esquece, isso aqui não é medicação. Isso aqui é comida. Você não tem protocolo para comer arroz e feijão. A hora que você está com fome, você vai lá e come. Você pode estabelecer que você vai tomar café da manhã, almoço, jantar, mas como uma forma de distribuir fornecimento de energia para o corpo. Mas na hora que você come, se você tiver com fome, você vai comer. Isso aqui é comida. É alimento, não tem horário, é tomar e acabou. Quantas vezes? Quanto mais grave a situação, mais vezes você vai tomar. Eu tomo especificamente 12 produtos por dia. Ok? 12 produtos por dia. Aqui eu tenho 3 misturados, de uma vez só, em 400 ml de água. Então, se você vai tomar separado, um sachê num copo de 200 ml. Ah, tem que tomar 2, 3 por dia. Pode tomar, se você for tomar mais produtos, ok? Mas se você vai tomar só 1, 2, 3 produtos, toma em momentos diferentes do dia para você fornecer de forma distribuída, né, bem equilibrada, a energia para o corpo. Se você concentra tudo em fornecer num só momento, é como se você pegasse o café da manhã, o almoço e o jantar, reunisse tudo num momento só e falar, vou comer tudo agora para não ter que ter trabalho de comer depois. Você vai sobrecarregar o organismo. Então, é melhor você distribuir na medida em que o corpo precisa de energia. É a mesma coisa, a máquina inteligente precisa de energia em momentos diferentes do dia. Você distribui ao longo do corpo o horário que você quiser tomar. Não tem muito mistério, não, é só tomar e acabou. Lógico que as pessoas não estão acostumadas com essa simplicidade. Acha que tem que ter uma orientação, tem que ter um horário certo para tomar. Eu mando o meu cliente tomar na hora que ele lembrar. Lembra, esqueci. Toma tudo na hora que você lembrar. Se você tiver que tomar tudo, porque você lembrou e esqueceu durante o dia, após que amanhã você não vai esquecer mais. Porque tomar tudo de uma vez é muita coisa. Entendeu? Então a coisa é simples. Beleza? Então é isso.
Vamos lá, o que mais? O vídeo vai estar gravado? Sim, vai estar gravado. Normalmente eu disponibilizo isso no meu site. Só quem é aluno tem uma senha e acessa com a senha a, a área de mentoria e lá ele vê tudo que está gravado, tudo que está disponível para quem é aluno. Como vocês, não sendo aluno, quem não for, né, não vai ter acesso a isso. Eu vou ver se eu disponibilizo isso lá no meu YouTube. E se eu disponibilizar no meu YouTube, aí eu coloco o link para vocês acessarem. Eu anuncio que vai estar disponível. Ok? Quem te convidou para estar aqui vai saber, de alguma forma. Beleza? Procura a pessoa que te convidou e saiba dela como obter esses produtos. E aí você vai ter não só a orientação, a mentoria dessas pessoas, se precisar de alguma ajuda, eu entro em cena para esclarecer qualquer dúvida. Nós temos grupos de pessoas que são específicas, pessoas específicas que dedicam tempo integral ou parcial para levar esses produtos para o mercado. Porque a empresa não vende produtos, só quem usa pode comercializar. Então, por trás dessa nutrição celular ainda tem uma oportunidade comercial. Eu não vou falar disso aqui. Se você tiver interesse em complementar a sua renda, aumentar seu ganho, quem sabe ficar financeiramente independente. Eu tenho 30 anos que eu vivo a custa de bônus e royalties nesse sistema. Se eu quiser parar de trabalhar, eu posso parar de trabalhar, porque eu continuo ganhando. Ok? Ad infinito, vitalício e hereditário. Eu não vou falar disso aqui, mas a pessoa que te convidou sabe como te orientar e ela te dá o próximo passo. Beleza? Muito bem. Porque minha cliente perguntou para quantos dias. Esse negócio de quantos dias depende de quanto você vai tomar. Porque as pessoas ficam preocupadas, vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo que for necessário para você tomar e ter resultado. Ok? Então, isso aí é muito relativo. Depende da. Eu tomo várias vezes por dia. Uns 3 ou 4 produtos, eu tomo 2, 3, 4 vezes por dia. Os outros eu tomo uma vez só por dia, para manter o vigor. Agora, é uma diferença impressionante. Por isso que só quem usa os produtos podem comercializar. Por quê? Porque não pode ter hipocrisia. Nós não podemos fazer de conta uma coisa, nós temos que ser autênticos nessa questão, nós temos que ser exemplo para as pessoas. Ó, é muito comum você ver médico doente, nutricionistas gordos, psicólogos tantã, doidos, educador físico fora de forma. E você fala o quê? Você fala amém. Porque, afinal de contas, a pessoa tem um título, tem um certificado, um diploma. E como se isso fosse dar autoridade para a pessoa, para poder te ajudar. Mas se a pessoa não é exemplo, no nosso caso, não serve. Se eu não for exemplo para você, não tiver história para te contar de como isso melhorou minha saúde, da minha família, então eu não deveria nem estar aqui falando sobre isso. Muito bom. Cristiane Rowley, foi, eu te convidei. Você faz parte de um grupo meu. Legal. Muito bom. Então, gente, eu vou deixar por aqui. Se alguém quiser mandar alguma pergunta no privado, que a gente puder responder, meu WhatsApp está aí. É o meu WhatsApp de Uberlândia. Na realidade, eu sou de BH, que é o meu celular normal, mas eu também tenho o WhatsApp aqui e isso facilita para quem é da área. Mas tanto faz. Hoje em dia não faz diferença nenhuma. Beleza? Muito bem, então eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês aqui, e a gente se vê, quem sabe, no futuro. Aproveitando a época, né? Feliz Natal para todos, e que esse ano agora, que você iniciar, já inicia com esse novo conhecimento, sabendo que você pode viver muito mais. Eu peguei pessoas com 76 anos de idade que a vida tinha, ó, o médico tinha dado 3 meses de vida para ela. Ela viveu 25 anos mais. Morreu com 102 anos. Lúcida. E o médico não entendeu nada, porque ela tinha tido um câncer de fígado que não resolvia, 3 meses de vida. 25 anos depois. Ela faleceu de velhice mesmo, de idade. Agora, vai explicar isso para quem não foi educado para entender isso. Por isso que isso é um novo paradigma. É uma área de conhecimento que as pessoas não têm. Quando a gente tem esse tipo de conhecimento,
você aumenta o seu valor para o mercado, para as pessoas, porque você tem algo de utilidade para oferecer, não só em termos de conhecimento, mas a linha de produtos que respalda tudo que você está falando como um fato. Beleza? Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. E a gente fica, então, por aqui. Ok? Um abraço.